E agradeço principalmente a diretoria da SBOG pelo convite. Eu acho que a iniciativa de oferecer essas palestras online, abertas ao público em geral, é muito bacana, né? E promove conteúdo científico e técnico de uma maneira aberta a todos, né? Eu tenho uma longa história com o SBOG. Quando entrei no meu mestrado, a minha orientadora na ocasião era a presidente da SBOG, e desde o início eu ajudava a preparar os eventos, participava dos eventos ativamente, e desde então eu venho participando em quase todos os eventos da SBOG. E entendo, também já fui da diretoria em uma das gestões, e entendo a importância dessa sociedade para a ciência e para a indústria de óleos e gorduras no Brasil. Para que vocês entendam por que eu vou falar nesse tema, a Gisele já falou um pouco, mas eu vou descrever um pouco da minha trajetória profissional, né? Eu sou graduada em zootecnia pela Unesp Botucatu, e desde o início da graduação, eu percebi que eu tinha um interesse muito grande pela tecnologia de alimentos. Na zootecnia, nós temos uma disciplina, que se chama tecnologia de alimentos, mas eu procurei me envolver em diversos estágios e atividades na tecnologia de alimentos. Assim que me graduei, eu fui trabalhar numa cooperativa de laticínios, mas eu vi que o meu conhecimento na área de alimentos, ele era muito limitado, afinal eu era zootecnista. Então eu decidi aplicar, né, e fui aceita no mestrado de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Exalc, na Universidade de São Paulo. E, inicialmente, o objetivo era trabalhar com produtos lácteos, mas depois de 6 meses, o meu orientador, ele não pôde mais me orientar, e a minha opção era trabalhar com a professora Marisa Regitano Dares, que era a coordenadora da pós-graduação na época. E ela me aceitou com uma única condição, de que eu mudasse de área. E na época, ela era professora de lipídios de origem vegetal. Ela trabalhava com óleos vegetais. E eu não tinha a menor experiência com lipídios de origem vegetal, mas eu defendi o meu mestrado com oxidação lipídica de farinhas irradiadas. E durante esse processo, eu vi que eu gostei muito de trabalhar com lipídios e apliquei para o doutorado em tecnologia de alimentos, tecnologia bioquímico-farmacêutica, na área de tecnologia de alimentos, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Joielli. O professor Joielli, para quem não conhece, a área de pesquisa dele é a modificação lipídica. E ele me propôs que fizéssemos o meu trabalho no desenvolvimento de sucedâneos da gordura do leite humano, usando a interesterificação. E eu defendi esse doutorado, e na sequência, nós trabalhamos nesse doutorado com interesterificação química e interesterificação enzimática descontínua. Na sequência, eu fiz um pós-doutorado com interesterificação contínua, e fiz mais 2 pós-doutorados com o professor Joielli. Ele se aposentou, e eu costumo dizer que se ele não tivesse se aposentado, eu estaria trabalhando com ele até hoje no laboratório. Quando ele se aposentou, eu vi que eu estava um tanto estagnada ali, fazendo a mesma coisa. Então, eu decidi aplicar para um pós-doutorado na Utah State University, sob a supervisão da professora Silvana Martini. Ela trabalha com ultrassom, ela induz a cristalização usando ultrassom, é a área de pesquisa dela. E eu trabalhei com ela por 1 ano e 9 meses, quando então eu fui contratada pela North Carolina Agricultural and Technical University em 2018 como professora assistente, né, que é onde eu estou até hoje. Eu sou professora de ciência dos alimentos aqui, e as minhas áreas de pesquisa são ciência e tecnologia de lipídios e sensorial de alimentos.
Na verdade, eu sou responsável pelo Laboratório de Sensorial de Alimentos da universidade. Então, normalmente eu tento juntar essas duas coisas e dentro da área de lipídios, o que eu tenho trabalhado é com sucedâneo da gordura do leite humano e aplicação de oleogéis em matrizes de alimentos para avaliar o efeito sensorial dessa substituição de gordura. Então, essas são as minhas duas áreas. A universidade é uma universidade de médio porte nos Estados Unidos. Ela é uma HBCU, uma Historical Black College and University. Foi fundada em 1800 e nós temos atualmente 12 mil alunos na universidade. Então, dito isso, o que eu vou falar hoje vou dar uma pequena introdução com relação ao leite humano, para que se entenda o porquê que o leite humano apresenta uma performance tão superior comparada às fórmulas infantis. E, especificamente, com relação aos lipídios, né? Qual é a participação desses lipídios para essa melhor performance? Então, a gente vai detalhar os ácidos graxos, os triacilgliceróis e os glóbulos de gordura, e principalmente a membrana do glóbulo de gordura. Vou falar um pouco de como essa membrana está sendo utilizada em fórmulas infantis hoje em dia, e também quais serão as tendências em fórmulas infantis nos próximos anos. O leite humano, também conhecido como leite materno, é o leite produzido pelas glândulas mamárias localizadas no peito de uma fêmea humana para alimentar uma criança durante a sua primeira infância. O que significa a sua primeira infância, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil, a primeira infância se dá até os 2 anos da criança, né? E o que se recomenda? Se recomenda que o aleitamento ele seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança, e a partir de então se comece a introduzir os alimentos sólidos, mas que a amamentação ela persista até o 2º ano dessa criança. Então, essa é a recomendação. E por que essa recomendação? Porque nós sabemos que não existe alimento melhor para essa criança do que o leite humano, né? O leite humano é considerado o padrão ouro de nutrição para essa criança. É como se fosse uma alimentação personalizada para aquela criança. Durante a lactação, existem variações, né, nesse leite. Então, por exemplo, até o 5º dia, o que se tem é o chamado colostro. E esse colostro, ele é mais translúcido, ele tem mais proteína, menos gordura e principalmente os anticorpos, que são necessários para essa etapa de vida da criança. Durante o 6º até o 15º dia, é o leite de transição. Então, o que acontece é que os teores de gordura e lactose, eles vão aumentando gradativamente para suprir as necessidades de energia dessa criança, que vai estar em pleno crescimento. Então, a partir da 2ª semana, nós temos o leite maduro, que é o equilíbrio ideal entre macronutrientes e micronutrientes. Essa ideia de personalização do leite, ela é tão real que quando, por exemplo, uma mãe que tem um filho a termo e uma mãe que tem um filho prematuro, o leite maduro dessas mães é completamente diferente. Então, eles vão atender a necessidade daquela criança naquele momento. E com a fórmula infantil, infelizmente, a gente não consegue atender a esse nível de personalização. Além disso, nós sabemos que o leite humano ele diminui efetivamente a mortalidade infantil, né? A amamentação exclusiva por 6 meses ou mais, ela diminui significativamente esse nível de mortalidade. Mesmo quando ela não é integral durante os 6 meses ou quando ela tem suplementação, ela ainda é melhor em comparação às crianças que não são amamentadas. E por que existe essa diminuição na mortalidade? Um dos principais fatores é o controle da diarreia e de doenças infecciosas.
Existem inúmeros trabalhos demonstrando isso, e a gente vai ver o porquê desse controle, entender o porquê, mas sabe-se que pelo menos 6 meses de amamentação exclusiva previne cerca de 72% das hospitalizações por diarreia. Em outro trabalho, se reduziu 43% nos eventos de otite média. E essa proteção, ela se prolonga até os 2 anos de vida da criança. Assim como doenças respiratórias, né? Diminui o risco de doenças respiratórias infecciosas, e essa diminuição, ela se perdura até os 5 anos de idade dessa criança. Existem diversos mecanismos biológicos para explicar esse controle das doenças infecciosas, né? A gente pode dizer que o sistema imune dessa criança que recebe o leite humano, ele é melhor por conta das imunoglobulinas presentes, principalmente no colostro. Existe também uma modulação da microbiota intestinal através dos oligosacarídeos que estão presentes nesse leite. E mais atualmente se descobriu que algumas proteínas que estão presentes na membrana do glóbulo de leite, como as lactaderinas, as mucinas e as butirofilinas, elas têm uma atividade antiviral e antibactericida. E esses mecanismos, eles não atuam separadamente. O que se sabe é que hoje em dia eles são em conjunto. Então, esse leite que apresentando todos esses componentes, ele vai proteger essa criança dessas doenças. Um outro benefício da amamentação é diminuir o risco de alergias. O mecanismo de como existe essa diminuição das alergias ainda não está muito bem explicado, mas existem evidências de que as crianças que são amamentadas têm a menor propensão a serem alérgicas na vida adulta ou na infância. Um trabalho bem recente, com um aleitamento de pelo menos 3 meses, reduziu o risco de alergias respiratórias em crianças ao longo de 6 anos de vida. Outro benefício, diminui o risco de hipertensão, colesterol e diabetes, né? Colesterol alto e diabetes. Pesquisadores recentemente fizeram um trabalho com a amamentação exclusiva do 0 aos 3 meses comparados com a alimentação de fórmulas e associaram a amamentação com menores níveis de colesterol e LDL em adultos de cerca de 17,5 anos. Reduz a chance de obesidade, né? É fato que a amamentação, crianças que são amamentadas têm menor propensão à obesidade. E o período de amamentação, quanto mais prolongado for, menor é a incidência dessa criança a apresentar a obesidade, principalmente na adolescência. Nesse trabalho, crianças que foram amamentadas por mais de 7 meses têm uma probabilidade significativa menor de serem obesas na adolescência. Um outro benefício é o desenvolvimento cognitivo. Esse mecanismo nós entendemos muito bem, porque nós sabemos que no leite humano existem os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, que têm um papel efetivo no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento neural, assim como alguns gangliosídeos e outros, a esfingomielina, que é um fosfolipídio, que participa ativamente desse desenvolvimento, né? Então, sabe-se que crianças que são amamentadas têm um desenvolvimento cognitivo melhor do que crianças que não foram amamentadas. E outros benefícios, como a promoção do vínculo afetivo entre mãe e filha, né, o desenvolvimento emocional dessa criança, menores custos financeiros, essa mãe ela não gasta dinheiro para alimentar a sua cria, a redução na prevalência de câncer de mama, existem evidências mostrando que mães que amamentam têm menos probabilidade de desenvolver câncer de mama e o melhor desenvolvimento da cavidade bucal. Dito isso, né, fica claro que o aleitamento materno é a melhor possibilidade de nutrição para essa criança. Mas a realidade não é bem essa. As taxas de aleitamento, elas estão longe do ideal. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que se tenha uma taxa de 60% de aleitamento.
A gente tem uma taxa no mundo de 35%. O Brasil está um pouquinho melhor, com 38,6%. Os Estados Unidos, essa taxa é até os 6 meses de idade, né? É o aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade. Os Estados Unidos têm 25,4%, a Europa 15%, né, que são taxas muito baixas. Esse aleitamento, ele varia muito entre as classes socioeconômicas, raças e etnias. Aqui nos Estados Unidos, os estudos mostram que os brancos amamentam mais do que os latinos, que amamentam mais que os negros. Então, está diretamente ligado, principalmente, as raças, classes socioeconômicas. E aqui, a gente sabe que os que sofrem mais por hipertensão, diabetes e colesterol alto são os negros, ou seja, são aqueles que não receberam leite durante a infância. A diferença entre o Brasil, Estados Unidos e Europa se dá principalmente pelas leis trabalhistas. No Brasil, a mãe ela tem uma garantia de pelo menos 4 meses de amamentar. Eu sei que essa realidade não se aplica a todos, mas a grande maioria que tem um trabalho formal, elas conseguem amamentar os filhos quando querem por até 4 meses. Aqui nos Estados Unidos não existe isso. A amamentação, o trabalho, ele te dá uma licença maternidade de até 1 mês e meio. Você tem até a possibilidade de ter 6 meses de licença maternidade, mas você não é remunerado. Então, o que acontece com essas mães que trabalham é que elas deixam de amamentar muito cedo. E mesmo com todas as políticas de aleitamento, e mesmo que se alcançassem as taxas ideais de 60%, sempre vão existir situações imprevisíveis. Então, por exemplo, a saúde da mãe. E eu tenho um caso pessoal meu. Quando a minha filha ela tinha 5 meses, eu sempre fui uma defensora ferrenha do leite materno, eu tive meningite. E ela não pôde ser amamentada por um período. Então, estava fora do meu controle. Por mais que eu quisesse amamentá-la, eu não podia. E eu tive que recorrer a fórmulas infantis. Uma outra situação é a morte da mãe. Né? No Brasil, nós temos os bancos de leite, que são maravilhosos, e é uma organização muito bem feita. Porém, não consegue atender em todas essas situações. Né? Além das questões religiosas. Então, o desafio de pesquisadores que trabalham com fórmulas infantis e com ingredientes de fórmulas infantis é reproduzir características do leite humano, para que esse leite humano tenha seja o mais próximo possível, a fórmula infantil seja o mais próximo possível do leite humano, para atender essa demanda dessas crianças que realmente não têm como ter acesso ao leite humano. Nunca é substituir o leite humano, esse não é o nosso objetivo. O objetivo é produzir um alimento para que, quando necessário, seja o mais próximo possível do leite humano. E qual a participação dos lipídios nesse desenvolvimento? Como que os lipídios representam essa melhor performance? Então, a gente vai começar... Primeiro, antes de tudo, eu quero mostrar um gráfico que a Wei Wei, que é uma pesquisadora bem jovem, mas que tem muita coisa na área de substitutos da gordura do leite humano, ela apresentou na última OACS. Então, ela fez um gráfico com a cronologia do desenvolvimento de gorduras sucedâneas da gordura do leite humano. E ela separou essa cronologia por 3 ondas. Né? Num primeiro momento, que começa em 1860, a única preocupação era se atingir a mesma energia do leite humano. Então, usava-se gordura para que equiparasse no valor energético do leite humano. A partir de 1910 e 1920, com o avanço das técnicas cromatográficas, passou-se a estudar a composição de ácidos graxos do leite humano. E aí se buscou ter a mesma composição de ácidos graxos nessas fórmulas infantis. Então, o lipídio ele não tinha mais só a mesma energia, mas também tinha a mesma composição de ácido graxo. E a partir de 1990, se adicionou uma nova pesquisa com relação a esses lipídios. Então,
A energia era importante, os ácidos graxos também, mas a composição de triacilglicerol deveria ser a mesma do lipídio dos leites humanos. Isso se deu, esse desenvolvimento dos triacilgliceróis se deu principalmente pelos métodos de modificação lipídica. Então, foi possível produzir lipídios que tinham as mesmas características de triacilglicerol. Atualmente, nós estamos nesse ponto, né? Hoje em dia, a maior parte dos estudos com relação ao desenvolvimento de gorduras substitutas da gordura do leite humano envolve entender a participação dos lipídios complexos na nutrição infantil. Nós sabemos que o lipídio no leite humano, ele é a principal fonte de energia para essa criança. Ele fornece de 40% a 60% de energia. O leite, ele tem de 3% a 5% de lipídios. Existe uma variação ao longo do período de lactação. Mesmo numa mesma mamada, existe uma variação de lipídios. Esses lipídios, eles são 98% triacilgliceróis, e 88% desses triacilgliceróis são ácidos graxos. Eles são fontes de ácidos graxos essenciais, são carreadores de vitaminas lipossolúveis e participam da síntese de hormônios. Então, para entender esses lipídios, nós vamos começar pela composição de ácidos graxos. A composição de ácidos graxos do leite humano, essa é uma tabela que foi tirada, é uma tabela geral de leite humano nos Estados Unidos nos últimos anos. Então, basicamente, o principal ácido graxo presente é o ácido palmítico, né, em torno de 30% a 32%, 33%. O segundo ácido graxo mais presente, eu disse errado, desculpa, é o ácido oleico, com 32,7%, vai até, algumas vezes, até 35%. O ácido palmítico, com 19%, 20% na sua participação nesse leite, nessa gordura. E o terceiro ácido mais presente é o ácido linoleico, com 14%, 15%. Esses ácidos graxos, eles variam muito de acordo com a alimentação da mãe. Então, uma mãe que tem uma alimentação mais saudável, que se alimenta mais de ácidos graxos insaturados, ela vai ter uma composição de ácidos graxos melhor com relação aos ácidos graxos poliinsaturados. E, então, a composição ela é bastante variável dependendo da região, da condição econômica dessa mãe, mas ela sempre se mantém nessa proporção de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Além do papel nutricional dos ácidos graxos saturados, que a gente sabe, né, de fornecer energia e de ser uma fonte importante de energia, sabe-se hoje que alguns ácidos graxos saturados, eles têm uma relevância fisiológica. Então, por exemplo, o ácido palmítico, ele funciona como um surfactante pulmonar. A criança, quando ela é prematura, ela não tem o pulmão completamente desenvolvido. E o que acontece é que esse ácido palmítico, ele impede que esse pulmão colapse, né? Então, naturalmente, ele tem essa função de ser surfactante, mas em UTIs neonatal, existem medicamentos que são surfactantes exógenos para melhorar a capacidade respiratória de prematuros, que tem como componente principal o ácido palmítico. Dois outros ácidos que são usados em UTIs neonatais são o ácido caprílico e o ácido cáprico, né, que eles têm a habilidade de facilitar a absorção da gordura em bebês prematuros pelo intestino, devido à imaturidade intestinal desse bebê. Com relação aos ácidos graxos monoinsaturados, como eu já disse, eles são os ácidos predominantes na fórmula infantil. O ácido oleico, ele desempenha um papel vital na redução do ponto de fusão dos triacilgliceróis. Então, além da função nutricional, ele tem uma função estrutural para esse glóbulo de gordura. E ele fornece a liquidez necessária para a formação, transporte
e metabolismo dos glóbulos de gordura. Com relação aos ácidos graxos poliinsaturados, o ácido oleico e o ácido alfa-linoleico, eles são essenciais e desempenham funções nas membranas celulares e nos processos metabólicos, além de serem precursores dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, como o araquidônico e o DHA. Os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, sabe-se que são vitais para o crescimento tanto do cérebro como da retina, durante o desenvolvimento perinatal e influenciam os processos metabólicos, como a diminuição do colesterol plasmático. Porém, existe uma capacidade limitada dos bebês a termo de sintetizar esses ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. E eles dependem do suprimento alimentar durante os primeiros meses de vida. Ou seja, quando a gente olha aquela composição de ácidos graxos do leite humano, a quantidade é muito pequena de araquidônico e DHA e EPA. Mas essa quantidade mínima, ela é extremamente importante para o desenvolvimento, principalmente neural, desse bebê. A criança que toma a fórmula, se essa fórmula não for suplementada com DHA, ela não vai receber, ela não vai ter a capacidade de transformar o linoleico e o linolênico em ácido graxo de cadeia longa. Então, o que se recomenda, a Organização Mundial de Saúde recomenda que se adicione esses ácidos graxos às fórmulas infantis. E hoje, grande parte das fórmulas infantis são adicionadas de DHA. A nossa legislação, ela determina que as fórmulas infantis tenham ácido linoleico e alfa-linolênico, porque são essenciais, mas ela não determina, não é obrigatório o uso de DHA e araquidônico. A adição, ela é opcional. Então, não se tem obrigatoriedade de adicionar esses ácidos graxos nas fórmulas infantis. Bem, como que a indústria de fórmulas infantis, ela faz para manter a mesma composição de ácidos graxos do leite humano? Isso é fácil, né? Porque eles fazem misturas de óleos. Se você pegar uma lata de leite, uma embalagem de leite, você vai ver que normalmente são misturas de vários tipos de óleos. Então, normalmente eles adicionam oleína de palma, óleo de coco, soja, óleo de girassol. E para suplementar o DHA, o EPA e o araquidônico, se usa single cell oils. Então, sempre vai ter um óleo, quando essa fórmula for suplementada com DHA, vai ter um óleo de origem microbiana, que é chamado um single cell oil. Então, controlar e ter o ácido graxo, a proporção de ácido graxo ideal não é um problema. É fácil. Entretanto, para se ter a composição de triacilgliceróis do leite humano, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a composição de triacilgliceróis do leite humano, ela é um pouco específica. É um tanto quanto específica. Aqui, um triacilglicerol da gordura do leite humano, ela tem de 60% a 86% do ácido palmítico esterificado na posição interna, na posição SN2. Enquanto que os ácidos graxos insaturados, eles ficam esterificados preferencialmente na posição 1 e na posição 3 do triacilglicerol. Quando acontece a digestão dessa gordura, a lipase gástrica e pancreática, elas têm preferência pela posição 1 e 3. Então, elas quebram essas ligações ésteres e liberam esses ácidos graxos na forma livre. Enquanto que o ácido palmítico, ele continua ligado ao glicerol e fica na forma de monoacilglicerol. Dessa maneira, ele consegue ser bem absorvido, assim como os ácidos graxos insaturados na sua forma livre. A única gordura que tem uma característica semelhante com relação à composição de triacilglicerol é a banha, a gordura suína. A gordura suína tem 30% de ácido palmítico, né?
E desse valor, 68% a 70% está esterificado na posição SN2. Ou seja, é muito próximo da gordura do leite humano. E o que acontece com os óleos vegetais e os leites de outros mamíferos? Exatamente o oposto. Na molécula de triacilglicerol, os ácidos graxos saturados, eles estão preferencialmente esterificados na posição 1 e 3. Enquanto que o ácido graxo insaturado, ele fica na posição SN2, na posição interna do triacilglicerol. Durante a digestão, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai ter as lipases vão ter preferências pelas posições 1 e 3 e vão liberar os ácidos graxos saturados na forma livre e o ácido graxo insaturado vai ficar na forma de monoacilglicerol. Para o insaturado na forma de monoacilglicerol não é um problema, a criança vai absorver isso aqui muito bem. Porém, o ácido graxo saturado na forma livre, ele tem um alto ponto de fusão, ele tem de 62 a 65 graus de ponto de fusão. E no pH alcalino do intestino, ele encontra o cálcio e o magnésio e forma sabões insolúveis, né? Por exemplo, o palmitato de cálcio. Esse palmitato de cálcio, ele não consegue ser absorvido pelo intestino, ele vai gerar uma constipação cólica. O uso de fórmulas infantis normalmente é associado ao aumento de horas de choro da criança e diminuição do tempo de sono e, consequentemente, uma baixa absorção de cálcio e lipídios, né? E, por fim, essa criança ela vai ter um menor peso comparado a uma criança que recebe o leite humano. Então, qual que é como que a gente consegue resolver isso usando gorduras de origem vegetal? Através da modificação lipídica, né? A modificação lipídica, tanto a mistura de vários lipídios diferentes, como a interesterificação enzimática, conseguem produzir um lipídio semelhante à da gordura do leite humano. O que a interesterificação faz? Ela faz uma troca um rearranjo dos ácidos graxos na molécula de triacilglicerol. Então, eu posso usar diferentes lipídios, trocar a posição desses lipídios e produzir um lipídio que tenha características específicas do leite humano. É uma reação um tanto quanto complicada, porque depende de tempo reacional, depende do tipo de enzima, do tipo de mistura, e que pode dar diferentes tipos de produto. Mas é possível produzir lipídios que sejam tenham uma semelhança muito grande com o triacilglicerol da gordura do leite humano. Eu acho que foi no segundo pós-doutorado, nós conseguimos atingir um nível de interesterificação do palmítico na posição SN2 de 60%, né, que é muito bom. É próximo ao que se encontra no leite humano. E apesar desses estudos com interesterificação de substitutos da gordura do leite humano terem se iniciado em 1990, na década de 90, existe muita pesquisa sendo feita, porque são muitas variáveis, né? Você pode misturar diferentes tipos de gordura, você pode estabelecer diferentes parâmetros reacionais e com isso chegar em diferentes produtos, né? Mas a meta é chegar num produto que seja o mais próximo possível, mas que também seja aplicável para a indústria, né? Existem 2 produtos comerciais. O Betapol, né, que inicialmente foi produzido pela Loders & Croklaan, é uma empresa holandesa. Eles foram adquiridos pela Bunge há um tempo atrás, e eles vêm desenvolvendo esse produto faz 30 anos. Né? É o que eu digo, não é uma coisa simples, mas é possível. E eles chegaram em produtos que têm até 60% de ácido palmítico esterificado na posição SN2. Né? Esse produto, que é o Betapol Plus, ele foi desenvolvido em 2019. Na verdade, ele chegou no mercado em 2019
e foi premiado na Food Ingredients Europe como o alimento mais inovador. Então, ou seja, existe um produto comercial que tem 60% de ácido palmítico nessa posição. Um segundo produto é o InFat, que é uma parceria entre a AAK e a Advanced Lipids. Eles conseguiram desenvolver uma gordura que tem, segundo eles, mais ácido palmítico na posição SN2. Eles não dizem o quanto desse ácido palmítico está nessa posição, mas apresenta, segundo as evidências científicas, todos os benefícios, né, demonstrados com a gordura do leite humano. Porém, esses produtos, o InFat está sendo desenvolvido há mais de 10 anos. Né? Eles são produtos que estão em desenvolvimento, mas você não encontra eles no mercado. Se você for hoje no mercado e procurar uma fórmula infantil, e você olhar lá o rótulo de todas as fórmulas infantis, o que você vai encontrar são misturas de lipídios vegetais. Você não vai ter beta-pol ou um InFat nessas fórmulas, né, das grandes empresas, porque elas são eficientes e elas demonstram evidência científica da sua eficiência, mas elas não são aplicáveis economicamente. Né? Então, esses produtos eles ainda precisam ser desenvolvidos para serem produzidos em larga escala. Então, a composição de ácidos graxos é possível chegar a ditriacilglicerol, não é tão simples assim, mas também é possível. E agora, o que se busca é entender esses lipídios complexos, né? E aonde eles estão e qual é essa característica desses lipídios. Para entender isso, nós temos que olhar para o glóbulo de gordura. O glóbulo de gordura, ele é uma estrutura bastante complexa, né? E até pouco tempo atrás, se acreditava que existia um core de triacilglicerol e uma membrana de fosfolipídios que tinha apenas a função de atuar como estabilizante desse glóbulo, para evitar a coalescência e a degradação enzimática. Né? Mas os avanços nas tecnologias de imagem, de microscopia, permitiram entender que existem estruturas dentro dessa membrana. E essas não estruturas, mas componentes, esses componentes, eles são essenciais para o melhor desenvolvimento da criança comparado à fórmula infantil. Então, e o que nós temos nessa camada? É uma camada tripla de fosfolipídio, né? Nós vamos encontrar colesterol, glicoproteínas e peptídeos bioativos, cerebrosídeos e gangliosídeos, né, que são fundamentais para o desenvolvimento neural da criança. O diâmetro dos glóbulos variam de 0,2 a 15 micrômetros, mas o diâmetro médio é, em geral, de 4 a 5 micrômetros, tá? Eu vou falar só um pouquinho das proteínas que estão contidas nessa membrana, mesmo não sendo lipídios, mas elas fazem parte da membrana lipídica. E, hoje em dia, elas são vistas como importantes bioativos que são utilizadas em fórmulas infantis. Então, elas correspondem a de 1 a 4% das proteínas do leite, né? Uma quantidade muito pequena, mas extremamente efetiva. As técnicas de proteômicas, elas permitiram identificar mais de 500 proteínas no leite e na membrana, né? E existem diferentes proteínas com diferentes atividades, com diferentes efeitos bioativos. As principais são as mucinas, as xantinas, óxido redutase, a butirofilina, a lactaderina, a dipofilina, proteínas ligantes de ácidos graxos, né? Essas proteínas, elas desempenham um papel funcional. E elas desempenham essas evidências, elas foram mostradas tanto in vitro como in vivo, né? Por exemplo, a lactoaderina, a butirofilina e a mucina, elas têm interação direta com a bactéria. E elas apresentam atividade antiviral e antibacteriana. Então, existem estudos tanto em crianças como em animais, mostrando a diminuição da incidência de diarreia,
de otite, de infecções de maneira geral, quando se usa extratos de membrana bovino que contém essas proteínas, né? Então, e uma das características mais interessantes dessas proteínas é que quando a gente lembra do colostro, que é o leite da primeira lactação, no primeiro momento de lactação, se descobriu que os níveis dessas proteínas, elas são mais altas comparados ao leite maduro. Então, aquela atividade, aquela melhor proteção que o colostro fornece à criança, ela não é só por conta das imunoglobulinas. Hoje sabe-se que essas proteínas, elas são bioativas e elas também têm essa função de proteger essa criança. Falei um pouquinho das proteínas e agora a gente vai falar dos fosfolipídios que estão presentes nessa membrana. Eles são os principais constituintes da membrana celulares, principalmente no cérebro, na retina e pulmão, e desempenham um importante papel para manter a integridade estrutural das células. Então, os mais representados na membrana é a fosfatildilcolina, a fosfatildiletolamina. Esses dois fosfolipídios eles têm uma importância principalmente com relação à permeabilidade da membrana, porque eles estão associados a ácidos graxos insaturados, o que permite uma mobilidade maior desses fosfolipídios. Um outro fosfolipídio de grande interesse atualmente é a esfingomielina. Ela é associada ao desenvolvimento neural em bebês e protege os neonatos contra bactérias e infecções. Então, ela exerce esse efeito protetor. A razão para esse efeito protetor é principalmente porque eles modulam a microbiota intestinal. Existe muito estudo com relação a esse fosfolipídio e a aplicação dele em fórmulas infantis, né? A extração da esfingomielina de membrana bovina e adicionando em fórmulas infantis com efeitos bem promissores. Além dos fosfolipídios, a gente vai ver os glicolipídios da membrana, né? Então, entre os glicolipídios, a gente tem os gangliosídeos, os cerebrosídeos, que são importantes nesse desenvolvimento neurológico, na formação da memória e transdução do sinal sináptico. Os gangliosídeos também estão envolvidos na regulação do sistema imunológico e apoio à maturação intestinal do recém-nascido. E, não menos importante, o colesterol, né? A gente tem o colesterol presente nessa membrana do glóbulo de gordura. Ele é importante tanto para o desenvolvimento dos neurônios e do sistema nervoso, como na síntese de vitamina D, e ainda funciona como precursor de alguns ácidos biliares. Vários estudos indicaram que a suplementação neonatal de colesterol auxilia o desenvolvimento precoce, cerebral precoce em animais, sugerindo que o colesterol seja suplementado nas fórmulas infantis. Então, quando a gente pensa que uma criança que recebe fórmula infantil com óleos de origem vegetal, ela não vai ter acesso a esse colesterol nessa primeira etapa de vida. Então, a sugestão é que se adicione esse colesterol nas fórmulas infantis. Então, uma opção para se ter essas estruturas presentes na membrana seria adicionar a membrana do leite bovino, né? E, em geral, essas membranas elas são semelhantes, né? Existem algumas diferenças, principalmente com relação à esfingomielina, que ela contém menor quantidade na membrana bovina. Em média, as cadeias acios da membrana bovina, elas são mais saturadas do que a da membrana do leite humano. E a membrana do leite humano ela é mais rica em DHA do que a membrana bovina. Mas não são grandes diferenças, né? São diferenças que podem ser suplementadas com um outro lipídio. Essa membrana bovina ela já é utilizada, né, como extratos
como ingredientes funcionais e emulsificantes naturais, porque eles têm uma natureza anfifílica e tem uma eficácia de emulsificação em baixas concentrações. Então, eles são utilizados em chocolates, em preparações instantâneas e margarinas, por exemplo. Então, como que se obtém esses extratos bovinos de membrana do glóbulo de gordura do leite? Esses extratos são obtidos durante a produção de produtos lácteos, né? Eles são subprodutos dessa produção. Por exemplo, durante a produção da gordura anidra de leite, se obtém um produto chamado beta-serum, que tem de 7 a 8% de lipídios polares. O mesmo acontece durante a produção de manteiga. O leitelho, que é o buttermilk, ele tem de 1 a 2% de lipídios polares, que são interessantes, e são fragmentos, né? Esses lipídios polares são os fragmentos da membrana do glóbulo de gordura do leite bovino. Também como durante o processamento de queijo. É possível se obter um produto que tem de 5 a 7% de lipídios polares. E existem inúmeras evidências científicas de que esses extratos, quando eles são extraídos do leite bovino, eles melhoram a performance, principalmente a performance do desenvolvimento cognitivo de crianças que são alimentadas com esses extratos. Então, ou seja, é um produto que tem um benefício para as crianças quando são adicionadas a essas fórmulas infantis. Nos Estados Unidos, a adição de extrato de membrana do glóbulo de gordura do leite, ele foi liberado em 2018, né? E a Mead Johnson foi a primeira empresa a adicionar esses fragmentos de membrana nas suas fórmulas, e hoje, basicamente, quase todas as linhas das fórmulas deles, eles têm a adição dessas membranas. Eu procurei e não encontrei nenhuma fórmula no Brasil que tivesse a adição, ou pelo menos descrevesse a adição na sua embalagem desses fragmentos. Então, além, né, de ter essas funções, esses componentes funcionais presentes no leite, existem uma diferença entre a fórmula infantil e o glóbulo da fórmula infantil e o glóbulo da gordura do leite humano. A fórmula infantil, ela tem um glóbulo que é de um diâmetro muito menor, de 0,3 a 1 micrômetro, né? E ela é normalmente emulsificada pelas proteínas do leite de soro ou a caseína. Quando a gente tem o glóbulo de gordura, que eu já mostrei do leite humano, nós temos essa camada tripla. O glóbulo, ele tem de 4 a 5 micrômetros, e ele é muito maior comparado à da fórmula infantil. Estudos têm demonstrado que a lipólise e a resposta pós-prandial de crianças que tomam fórmula, ela é completamente diferente comparada a crianças que tomam leite humano. E isso é associado à obesidade infantil e na adolescência. Então, as pesquisas hoje em dia, elas estão buscando produzir um lipídio que tenha um core com triacilgliceróis semelhantes à gordura do leite humano, que tenham uma funcionalidade na sua membrana, né, que apresentem todos os componentes funcionais dessa membrana, e ao mesmo tempo que tenha um tamanho de glóbulos semelhante. O que eu faço aqui, a minha área de pesquisa aqui na universidade, como eu disse, eu tenho pesquisado substitutos da gordura do leite humano. Então, no momento, nós estamos desenvolvendo emulsões que tenham essa característica, né, que apresentem todas essas características ao mesmo tempo. Então, adicionando componentes, tentando chegar num glóbulo de gordura mais semelhante à da gordura do leite humano. Esse tema, ele é muito atual, né? Apesar de serem anos e anos de pesquisa,
quando você vai buscar na SpaceNet Search, mais de 3.500 patentes foram registradas nos últimos 5 anos de substitutos de gordura do leite humano. Destas, 105 mencionavam os extratos do glóbulo, da membrana do glóbulo, e 32 a suplementação com bioativos, como oligosacarídeos. E dos quais 141 o uso de lipídios polares como emulsificantes. Então, é um tema bastante atual e com muita coisa para se descobrir ainda. As tendências, além de se buscar um glóbulo de gordura que seja o mais próximo possível do glóbulo de gordura do leite humano, uma das tendências é o uso dos resultados do sucesso da análise de genoma e a iniciativa da medicina de precisão para direcionar essas fórmulas mais personalizadas possíveis. Então, para um caso de uma criança que tenha uma deficiência de uma enzima ou que tenha um problema de saúde, você conseguir produzir uma fórmula que seja o mais personalizada possível. Isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer no futuro. Uma outra tendência é a busca da sustentabilidade. As indústrias produtoras de fórmulas infantis, elas produzem esse produto em massa. E até há pouco tempo, elas não tinham essa preocupação de buscar ingredientes que fossem o mais verde possíveis, o mais sustentáveis possíveis, assim como as suas embalagens. Então, hoje em dia, essas empresas elas estão buscando ingredientes que sejam o mais sustentáveis possíveis. Os avanços no desenvolvimento de fórmulas infantis, eles não trarão só benefícios nutricionais para essas crianças, mas também a nível funcional, especialmente no que se diz respeito à proteção contra doenças infecciosas ou distúrbios metabólicos, bem como a estimulação do desenvolvimento imunológico ou neurocognitivo. Obrigada. Eu estou aqui na universidade em North Carolina e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem posterior a essa apresentação.